É isso aí, pessoal. Muito boa tarde. Estamos começando agora, às 13h30, mais uma live da Prefeitura de Araucária. Estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Já agradecemos aí a participação de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que ontem, dia 28 de junho, foi comemorado o Dia do Orgulho LGBTI+. E eu estou aqui com o Cassiano Robert. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, você, Gabi? Tudo jóia. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Imagina. O Cassiano, ele é terapeuta ocupacional do CAPS, aqui do município de Araucária. E ele veio falar um pouquinho pra gente sobre as ações, os trabalhos que são realizados pela rede do município de Araucária, específicas para o público LGBTI+. Então, Cassiano, novamente é um prazer estar aqui com você. Eu acho que esse é um assunto bem importante, né? Que precisa ser falado, que quanto mais conhecimento as pessoas tenham, eu acredito que isso é muito válido, né? Para a construção de uma sociedade com menos preconceito, né? Sim. Então é bem importante essa nossa conversa aqui hoje. Então, para a gente começar, Cassiano, vamos explicar um pouquinho para quem está chegando aí na nossa live, o que significa essa sigla LGBTI+. Ela é um pouquinho mais extensa ainda, né? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo. Gabi, obrigado novamente. Eu acho que é mais importante do que entender o que é a sigla, é trazer um pouco do histórico do porquê que tem que ter uma sigla, né? A sigla, ela representa várias coisas, já vou explicar um pouquinho com mais detalhes sobre isso, o que cada letra representa, enfim. Mas mais importante do que saber isso é entender. A sigla, ela foi feita, ela existe para que pessoas que têm vivências da sexualidade, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, consigam compreender que elas não estão sozinhas nesse mundo, que existe uma representatividade, existem outras pessoas como eu, e para que as pessoas que estão fora dessa sigla respeitem elas. Mas, Cassiano, por que as pessoas precisam de respeito? Porque existe uma série de violências que são, como tu falou no começo, fazem parte do cotidiano dessas pessoas. Então, violência psicológica, né, uma pessoa que é gay não tem que pensar se ela pode ou não segurar na mão do companheiro quando está na rua, ou mesmo a gente tem isso muito claro para as pessoas que estão assistindo entenderem, quando a gente fala a respeito de palavrões. A gente usa muito palavrão, que a maioria deles falam sobre o aspecto feminino das pessoas, ou mesmo, sai daqui, seu viado, né? Você usa isso como uma coisa negativa. Não existe palavrão, sai daqui, seu hétero, né? Então existe essa questão que ela está difundida de uma maneira tão comum na nossa sociedade que isso acaba aparecendo. Então a violência psicológica é uma delas. A violência física, obviamente, através de espancamento, através de, de tentativas de lesão mesmo. Isso a gente vê muito na área de saúde, porque as pessoas chegam pra gente com esse discurso, ou mesmo elas chegam na UPA, né, pelo motivo de espancamento, essas coisas assim, da família, da comunidade em geral. E em terceiro, eu acho que eu vou demorar um pouquinho para explicar isso, é o assassinato e a morte dessas pessoas. Então, eu não sei se você sabe quantos países que tem no mundo. Você consegue chutar quantos países tem? Não faço ideia. 190. Então, de 190 países reconhecidos pela ONU, o Brasil é o que mais mata. O Brasil é o que mais mata? Que mais mata a comunidade LGBT. O que isso significa? Cada 16 horas, mais ou menos, uma pessoa LGBT é assassinada. Mas, Cassiano, o Brasil é um país violento. O Brasil tem muito assassinato. Isso é verdade. O Brasil também, infelizmente, ele está no ranking do país que mais tem assassinatos no mundo. Então é uma média de 50 a 60 mil pessoas por ano que são assassinadas. E isso é mais do que a Síria, que é um país que está em guerra. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente as pessoas entenderem que eu vou sair na rua e vou receber uma bala perdida. Eu vou sair na rua, vou passar por um latrocínio, um roubo seguido de assassinato. Eu vou ser assassinado. Isso é a violência que nós temos. A violência LGBT é tudo isso, e mais a violência LGBT, por ser quem as pessoas são. Por serem pessoas trans, por serem pessoas lésbicas, enfim. Então é importante entender isso primeiro de tudo. Né? Algo que é importante, isso também acontece em outros grupos, né? Por isso que existe tanta discussão dessas minorias, que não são minorias, né? A população negra tem esse viés que é importante de pensar, as pessoas... As mulheres também, as mulheres, o feminicídio, os quilombolas, os ciganos, os indígenas, os refugiados. Todos esses grupos lutam e trazem isso à tona porque sofrem esse tipo de situação. Isso é importante entender para entender por que precisa ter a sigla. Né? A sigla não foi inventada, a sigla é só você trazer à tona grupos que estão sofrendo alguma situação e precisam reconhecer isso para a sociedade, precisam que a sociedade compreenda isso. Né? A sigla ela foi
criada, entre aspas, né, a primeira menção dela no Brasil foi em 94, então utilizava-se GLS, né, seguindo o que acontecia ao redor ao redor do mundo, dos outros países. Lá em 2008 ela foi transformada em LGBT, que é o que a gente conhece mais hoje, trazendo o L para frente e dando uma representatividade para as mulheres. Sim. Se as mulheres já sofrem, igual tu falou, feminicídio, tem um baita preconceito por serem mulheres, no trabalho, na família, enfim. As mulheres lésbicas sofrem um duplo preconceito também por causa da sua orientação sexual. Por isso houve essa inversão, né? E aí as pessoas tiram sarro. Nossa, Cassiano, mas eu até tento falar correto, mas aí de repente é LGBTQ, de repente é LGBTZ, WY. Isso é uma fala, de certa forma, preconceituosa, as pessoas brincam com isso, mas não é que são descobertas, não são inventadas novas identidades de gênero ou novas orientações sexuais. Dentro desse grupo marginalizado, que são as pessoas LGBT, existe um grupo mais marginalizado que são dessas siglas, que aos pouquinhos vão aparecendo. De pessoas que se reconhecem, poxa, aquela pessoa também tem uma orientação sexual como a minha. E aí surgem essas outras denominações, né? Então a sigla tem relação à orientação sexual, que é quando a pessoa sente atração pela outra, né? Eu tenho atração por uma mulher lésbica, são mulheres que sentem atração uma pela outra, homens gays, né? Pessoas bissexuais que sentem atração por dois tipos de gênero diferente, enfim. A questão T tem a ver com a identidade de gênero, que é uma outra coisa que é difícil de compreender, mas tem relação com pessoas transgênero. Então eu tenho uma compreensão do meu gênero diferente daquilo que foi colocado no início quando eu nasci. Né? E aí existem outras letrinhas, igual eu falei ali, que vão aparecendo. Isso também tem um aspecto cultural. Então, falar sobre elas não quer dizer que a gente está inventando, não quer dizer que a gente está criando alguma coisa, a gente está reconhecendo. Então, existe, por exemplo, na Índia existe um gênero que é um terceiro gênero reconhecido pelo Estado indiano, que é o Hijra. E ele não existe no Brasil, que tem a ver com aquela cultura. Na América do Norte existe o Two Spirits, que é um terceiro gênero das comunidades indígenas, povos originários daquele local. Onde existem as pessoas compreendem que elas têm uma fusão desses dois gêneros. Eu sou masculino e feminino. Então, isso é diferente, vai aparecendo. Então, o P tem a ver com pansexualidade, eu posso me relacionar com pessoas de várias orientações sexuais e por aí vai. Entendi. Então é uma explicação bem comprida que eu estou te dando, só para não falar assim, L é isso, Q é aquilo, e não é só isso. É muito mais amplo, né? Tem um fundamento importante histórico, político, que cultural também, precisa ser abordado. Entendi. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, tanto do Facebook quanto do Instagram, eu estou aqui com o Cassiano, ele é terapeuta ocupacional do CAPS aqui de Araucária, e como ontem foi o dia do orgulho LGBT, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre as ações da Rede Municipal de Saúde aqui de Araucária, voltados para essa população LGBT aqui no município. Então o Cassiano explicou para a gente um pouquinho o porquê da existência dessa sigla, o que ela representa, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre as dificuldades que essa população enfrenta, de questão de violência, inclusive dentro da própria família, né, Cassiano? Sim. Infelizmente a gente sabe que essa é uma realidade também. E vamos falar um pouquinho o que a Araucária oferece em termos de ações, serviços e projetos para a população LGBT. Também vou trazer uma questão mais histórica para vocês entenderem, né? Onde nós estamos tem uma questão que veio antes disso, né? Mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, eu e minha colega Brenda Pina, que trabalha comigo também, é terapeuta ocupacional, a gente percebeu que no grupo de pessoas que frequentava a unidade de saúde que a gente trabalha, existia uma dificuldade das pessoas que faziam parte da sigla LGBT, se sentirem à vontade para falar sobre sua sexualidade. Justamente por isso que a gente falou na tua primeira pergunta, o preconceito, né? Eu, como uma pessoa bissexual, uma mulher lésbica, não me sentia à vontade para falar com pessoas, a maioria do nosso público são pessoas homens, né? Homens héteros, não me sinto à vontade para expor aquilo que já faz parte de uma violência, já faz parte de um sofrimento mental que eu tenho. E aí a gente percebeu que a gente precisava de um espaço separado, né? Nossa, Cassiano, mas está aqui falando sobre igualdade, Sim, mas a gente precisa primeiro entender o que essa população precisa para daí fazer ações voltadas para ela. Eu não posso inventar as coisas sem consultar essa população, porque é para ela que a gente está falando, é para isso que eu estou aqui conversando com vocês. Então, a gente fez uma experiência de separar esse público e deu super certo. Então, a gente começou a conversar com essas pessoas em separado, a gente fez grupos, né? E aí começou a aparecer muita gente. Então, pessoas de 60 anos até adolescentes. Um público mais diversificado. Diversificado, intergeracional, né? Isso aconteceu, então, há 2 anos atrás, mais ou menos. A gente foi fazendo esse grupo para trocar uma ideia, para as pessoas conseguirem compreender essa representatividade que eu te expliquei no começo, as pessoas terem espaço para falar do seu sofrimento.
existiam atendimentos mais individualizados, caso era necessário, né? E aí veio a pandemia, daí deu uma freada em tudo, a gente continuou fazendo atendimentos individualizados. Nesse meio tempo, a gente começou a perceber que não era possível só, por exemplo, a Gabi vir conversar comigo e eu dar vazão a esse sofrimento, essas demandas, somente eu. Eu sou formado em terapia ocupacional, tenho um conhecimento voltado para a área que eu estudei. Eu não posso achar que eu posso tirar dúvidas a respeito de hormonioterapia, que é uma questão específica mais do público transexual, transgênero, desculpe. Eu não posso achar que eu sou psicólogo e começar a direcionar e tentar elaborar esse sofrimento de uma maneira mais adequada, né? Então a gente começou a ter pessoas, colegas da rede também, que fazem parte do SUS, agregando esse atendimento, né? Então, hoje nós temos uma equipe composta por profissionais da medicina, da enfermagem, da psicologia. Nós, enquanto terapeutas ocupacionais, também atendemos esse público, mas no intuito também de construir o que essas pessoas querem, o que essas pessoas precisam nas suas particularidades, né? Entendi. Então é bem importante, né, esse suporte. Até a gente noticiou recentemente sobre a linha de cuidados, né, que o município está se reunindo para implantar no município, já foi estabelecido o comitê. Então, como você falou, Cassiano, que eu achei bem importante, que não é uma questão de isolar, né, ou não fazer esse público interagir com os demais, mas é entender as suas especificidades, a sua individualidade, tentar entender para poder colaborar, porque como eu falei, vou repetir, às vezes nem dentro de casa essas pessoas encontram apoio. Então elas precisam se sentir acolhidas pela rede e eu acredito que esse é o principal desafio, né? Assim, não é fácil, é complexo para algumas pessoas entenderem que uma pessoa é transgênero. Poxa, Gabi, mas tô vendo aqui que você é uma mulher e você está me falando que você é João. Né? As pessoas não conseguem compreender isso porque é um assunto delicado. Então, às vezes nem a própria pessoa se compreende assim, sim, né? Porque é diferente uma pessoa que é heterossexual. Não precisa pensar que eu sou heterossexual. Ela é o que ela é. Mas aí quando tem uma sociedade falando que o que eu sou é algo incorreto, é algo que precisa ser corrigido, né? Isso traz o sofrimento. Né? E as pessoas, enfim, chegam infelizmente na vida adulta com questões que poderiam ter sido tratadas, né, de uma forma de acolhimento, não no sentido de tratar de doença, mas no acolhimento desse sofrimento, nessa compreensão de quem elas são, das suas diferentes sexualidades, né, na adolescência, enfim, se a gente não tivesse uma sociedade com tanto preconceito, né, que é desse preconceito que eu falo para ti, que é desde o xingamento, ou desde do olhar torto, ou desde, enfim, até a morte que acaba sendo algo inevitável para algumas pessoas. Daí por isso que as pessoas falam, um dia de orgulho, sim, é um dia de orgulho. As manifestações que a gente vê em todos os países, as paradas da diversidade, elas não são uma festa. Elas podem ser uma festa porque, pensando que uma pessoa trans, ela tem a idade máxima que ela chega no Brasil, em média, 35 anos, que acaba sendo a menor do mundo inteiro. Tem países da África que as pessoas vivem até 55 anos, né? A proporção a idade que as pessoas, esqueci o nome, mas é a idade que as pessoas vivem, né? Expectativa de vida, isso, obrigado. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos. Nossa, gente, né? Esse dado é assustador, né? Pensar que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Porque geralmente ou ela tem alguma doença, ou ela é morta, ou ela é assassinada, ou é porque ela não é oferecido um emprego, um trabalho, ela acaba indo morar na rua. Então é bastante assustadora essa informação. Isso, daí por que eu estou explicando isso? Porque as pessoas acreditam que a parada da diversidade é apenas um grande carnaval para o público LGBT. Não é isso. Mas para pensar também é isso, porque inicialmente ele é um dia de luta, né? Um dia de representatividade, de mostrar que esse público existe, mas para aquela pessoa que não sabe se ela vai ficar viva no dia seguinte, porque ela é uma trabalhadora sexual, porque ela não pode fazer uma faculdade, se ela não consegue nem acessar às vezes o SUS, porque não chamam ela pelo nome social, ou tem todo esse preconceito que a gente falou antes, quem dirá o acesso a uma universidade ou um emprego. Então, essa marginalização ela acaba gerando esse tipo de situação. Então, estar na rua uma vez ao ano e mostrar que nós existimos, o público LGBT existe, enfim, é importante. Não deixa de ser uma festa, uma celebração, mas por trás disso, e mais importante do que isso, é a luta pelo reconhecimento, né? E o que a gente está falando aqui, Gabi, não é nada mais do que quando a gente fala sobre estruturação do serviço, quando a gente fala sobre o que a Araucária está oferecendo, existe uma política nacional LGBT. Sim. Não foi tu que inventou, não fui eu que inventei. E o município precisa, de alguma forma, pela lei, fazer com que isso aconteça na prática. Então a gente não está inventando, a gente não está criando coisas.
Isso existe por legislação e a gente precisa respeitar, implementar, enfim. Entendi. Cassiano, infelizmente o nosso tempo aqui da live é curto, a gente teria muito para falar sobre esse assunto. Já deixo o convite aqui para você voltar outras vezes, conversar com a gente. Para finalizar, se a pessoa gostaria de ter acesso a algum desses serviços que a Araucária oferece, precisa de um acolhimento, um apoio, como que ela deve proceder? Aonde ela tem que recorrer, procurar, se ela pode ligar, como é que funciona esse fluxo? Como a gente está no processo inicial, Gabi, então a gente está conseguindo, como eu falei, tentando entender quem é esse público, quais são as demandas, né? Obviamente com uma intenção de dar o melhor acolhimento. Então a gente tem um número de telefone que as pessoas podem entrar em contato por WhatsApp. A gente vai explicar com mais detalhes isso que eu trouxe resumidamente, do que a gente pode oferecer. Eu posso ser um psicólogo, eu posso conversar com um médico, essas coisas, enfim. E aí a gente vai explicando com calma, né? Porque cada pessoa tem uma demanda muito diferente, são pessoas de distintas idades, né? E às vezes a gente consegue fazer uma articulação com a unidade de saúde de uma forma um pouco mais efetiva, enfim. Então acho que o número de celular acaba sendo mais fácil pelo WhatsApp, as pessoas entram em contato, quem tiver interesse, e a gente dá detalhes sobre o que a gente hoje tem, né? Que bacana. E qual que é o número? Deixa eu copiar aqui que eu anotei. É 99927 1737. Depois a gente deixa aqui também nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar aqui, depois na sequência a gente vai respondendo aí. O Cassiano também vai dar um apoio pra gente nesse sentido. Mais uma vez eu quero agradecer, Cassiano, e saber se você tem mais algum recado, quer falar mais alguma coisa. Eu acho que é só a intenção desse dia que tu falou, né, do dia 28 de junho, que é comemorado no mundo inteiro, é trazer à tona algo que já existe na sociedade, né? E isso faz com que eu esteja aqui representando, né, humildemente esse público, né, e os trabalhadores que fazem parte aí desse projeto que a gente está iniciando. Então, se não fosse por isso, eu não estaria aqui contigo, né? Então, isso é o exemplo prático de que a gente precisa de espaços para falar sobre isso, porque não falar não faz com que as pessoas deixem de existir, né? Só mantém elas na marginalidade. Então, só agradecendo mais uma vez a possibilidade de estar trocando uma ideia aqui. Nós que agradecemos. E lembrando, em uma conversa anterior que eu tive com o Cassiano, aproximadamente 14 mil pessoas em Araucária fazem parte dessa população. Essa estimativa. Qualquer artigo científico que a gente for pesquisar, geralmente eles mencionam que 10% da população acaba se encaixando nesse critério, né? Então, se a gente considerar a população de Araucária, acaba sendo isso, né? É um público grande que merece toda a atenção. Exato. Então tá certo. Obrigada, Cassiano. Obrigada para você que nos acompanhou. E até a próxima live.